Olá, veremos agora a concordância verbal, certo? Concordância verbal, ela, ela está ligada diretamente ao sujeito e ao número e pessoa que esse sujeito representa em relação à concordância verbal, ou seja, a concordância com o verbo. Nós temos aqui dois exemplos, tá? Dessa forma de concordância com o sujeito simples e depois com o sujeito composto. Com o sujeito simples, nós concordamos o verbo com o sujeito, certo? Nesse exemplo dado, ele está usando um substantivo coletivo. Então, o verbo fica no singular quando ele se refere a um substantivo coletivo. Embora o cardume represente um conjunto de peixes, ele está no singular e por isso o seu verbo concorda com ele no singular. O cardume movimenta-se pela costa. O cardume, terceira pessoa do singular, como sujeito, e o movimenta-se, a forma verbal, também em terceira pessoa do singular. Um segundo exemplo, o verbo ele fica no plural quando ele faz referência a nomes usados no plural e principalmente precedidos de artigos. Se o nome não vier precedido de um artigo, então o verbo ficará no singular. Os exemplos. Com o artigo, os Estados Unidos formam parte da América do Norte. Então, os Estados Unidos é o sujeito. Então, formam, porque a minha forma verbal está em terceira pessoa do plural, que concorda com este sujeito. No outro exemplo, sem o artigo, Minas Gerais fabrica o melhor pão de queijo do país. Então, Minas Gerais é o sujeito, porém, ela não está com o artigo, então o verbo permanece na terceira pessoa do singular. E no caso de sujeito composto, temos também duas regrinhas. A primeira delas, em que o verbo fica no plural, quando se refere a um sujeito composto, ou seja, ele vai concordar com esse sujeito composto. As meninas e os meninos do coral cantaram muito bem, ou seja, o cantaram me remete à terceira pessoa do plural, porque são meninas e meninos. E o outro, quando o verbo estiver antes do sujeito, ele pode concordar com o seu núcleo mais próximo, ou ainda com todos os sujeitos, com os dois ou os três, depende da quantidade de elementos que esse sujeito composto tiver. Liam mãe e filha antes de dormir, certo? Então, a forma verbal liam, ela está em terceira pessoa do plural, porque ela está concordando com mãe e filha, juntas, sujeito composto. Já no segundo exemplo, né, lia mãe e filha antes de dormir. Esse lia, ele está concordando apenas com a mais próxima, que é mãe, terceira pessoa do singular, certo? Mesmo o sujeito sendo composto. Então, lia mãe e filha antes de dormir. Então, eu tenho as duas formas de escrever o verbo quando ele está antes desse sujeito composto. Atente-se a isso. Agora voltaremos às páginas anteriores para que vocês possam completar os exercícios sobre concordância verbal. Até lá!